A Escola de Frankfurt, criada entre as décadas de 1920 e 1930, né, alguns autores ressaltam que foi criada a partir de 1930, há aqueles que entendem que por volta de 1923 ela começava a se estruturar, começava a se organizar, mas ela exerce uma influência maior sobre a sociedade, sobre as reflexões sociais entre as décadas de 1940 e 1970, tratando das grandes questões do capitalismo. Essa escola, apesar de alguns detratores exagerarem, dizerem que essa escola, tem alguns filósofos e sociólogos que, principalmente filósofos, que fazem uma crítica muito contundente à escola de Frankfurt, dizendo que seria um braço do comunismo soviético, que se via para fazer uma lavagem cerebral, né, nos sociólogos, e nos pensadores em geral, mas essa não é com certeza a forma mais correta, mais adequada, a forma mais justa de se tratar a escola de Frankfurt, que tem uma influência muito grande na reflexão, exerce uma influência muito grande sobre a reflexão sociológica do século passado, com suas ideias podendo reverberar ainda até os dias atuais, pela sua genialidade, pela genialidade dos seus autores, pelo, pela riqueza das colocações feitas por muitos de seus autores. O que alguns não suportam é porque a escola faz uma crítica ao modelo capitalista. E aqueles que defendem o modelo capitalista, de alguma forma, muitos desses pensadores se sentem ofendidos por algumas das colocações feitas pela Escola de Frankfurt. Mas eu entendo que a Escola de Frankfurt, ela forneceu uma grande contribuição para a sociologia, para a filosofia e até mesmo para a reflexão jurídica do século passado, reverberando, ecoando, como eu já falei até hoje, algumas de suas ideias. Algumas das ideias trazidas pelos pensadores da Escola de Frankfurt, elas se mostram muito verdadeiras e atuais na contemporaneidade. Essa escola, apesar do seu cunho marxista, ela promoveu uma amenização quanto a posturas mais radicais dentro da doutrina marxista. A ideia de transformação do mundo, tão clara em Marx, por exemplo, ela não é defendida de forma tão veemente pela Escola de Frankfurt, que, a meu ver, se preocupa mais em apontar para algumas questões cruciais do capitalismo, fazer críticas severas a algumas questões referentes ao modelo capitalista, sem com isso defender, pregar a revolução, a luta armada, a utilização de, de posturas mais radicais no combate às mazelas do sistema capitalista. Até mesmo porque grande parte desses pensadores vinha do ambiente, do mundo burguês, inseridos na esfera universitária. Professores, educadores, pessoas que viviam no meio acadêmico alemão, com seu brilhantismo, elaboraram teorias e apresentaram ideias muito ricas e muito importantes para a reflexão sociológica do século passado para cá. Então, a Escola de Frankfurt, ela também é conhecida como Escola da Teoria Crítica. Por quê? Porque ela desenvolveu crítica muito contundente contra a racionalidade burguesa.
E quando esse ponto da racionalidade, da ideia de razão e a razão instrumental abordada pela escola de Frankfurt, eu é, falarei um pouco mais adiante. Mas a escola de Frankfurt, ela se voltou contra, segundo assevera Mascaro, contra a recusa ao contraditório, defendida pela teoria tradicional. Então procedeu ao questionamento, à interrogação, à crítica de todo e qualquer juízo. E essa é a reflexão sociológica, ou é a postura sociológica e filosófica mais adequada. Aquela que não se contenta, que ao não se contentar com uma determinada tese, com uma determinada teoria, com uma determinada forma de ver o mundo, se manifesta de forma contrária. Claro, de forma fundamentada, com argumentos, trazendo posicionamentos consistentes. Essa é a verdadeira postura filosófica, aquela do filósofo que não se contenta com as respostas, do filósofo que entende que o mundo é movido pelas perguntas e ele vai buscar, ele vai elaborar novos questionamentos, não se contentando com as respostas finais que lhe são oferecidas e contradizendo aquilo que ele acha que deve realmente passar por esse processo, sem aceitar verdades absolutas, postas pela ciência, postas pela teoria, postas pela literatura, postas por qualquer forma de manifestação do pensamento. Então, postas pela religião, por exemplo, a escola de Frankfurt, ela vai, a partir da ideia de crises, né, proceder a adotar essas posturas louváveis. E ela percebe a razão, e aí vem um ponto importantíssimo, daí o fato de ser denominada escola da teoria crítica também, que ela percebe a razão de uma forma muito diferente daquela que outras correntes de pensamento adotam, até mais ingênuas com relação à razão. Nós sabemos que foi a partir da valorização do racional que houve o desenvolvimento da ciência, houve o desenvolvimento e a aceitação maior do direito natural. A gente sabe que no decorrer da história, a razão, a substituição da fé cega pela razão fundamentada, em alguns momentos históricos, isso foi fundamental para a nossa evolução científica, a nossa evolução filosófica, a nossa evolução religiosa até. A ciência, ela durante muito tempo desempenhou um papel marginal diante do poder exercido por um fundamentalismo religioso muito intenso e por uma pregação religiosa contrária ao conhecimento, né, favorável à ignorância. E há um determinado momento em que o racional passa a substituir essa visão teocêntrica do mundo, substituída por um antropocentrismo. É a partir daí que pode-se dizer que, aliada a uma liberdade maior para a reflexão e a discussão de questões de cunho científico, há também uma valorização da razão como um instrumento inerente a toda ação humana. Toda ação humana deveria ser respaldada pela razão. O racional passa a ocupar um lugar muito forte, especialmente na cultura acadêmica, na cultura científica, mas com reflexo também para a sociedade em geral. Mas o que vem a ser esse racional no contexto das discussões
feitas pela escola de Frankfurt, que vem a ser esse racional.